noite, então, ele está concentrado no verso 32, no verso 30 a 32. Mas eu gostaria de fazer a leitura com a igreja do verso 25 ao 33. Diz o seguinte a palavra de Deus: grandes multidões o acompanhavam a ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Podem tomar assento. Eu gostaria de dar aos irmãos alguns segundos de reflexão. Já começando o texto com a reflexão. Gostaria que os irmãos não olhassem para mim, não olhassem para frente, mas que de fato baixassem sua cabeça e refletissem na seguinte pergunta: qual é o propósito da sua vida? Uma pergunta muito séria. Qual é, afinal de contas? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Qual é o propósito da sua vida? Meus irmãos, nós estamos junto ao pastor Joel ao longo desde 2017 pregando, ensinando, aconselhando, acompanhando aqueles que se dispuseram a serem acompanhados. E aquilo que foi dito hoje de manhã na aula, que foi o seguinte: um cristão, ele é aquele que a gente não tem muita novidade. Uma boa igreja, na verdade, é uma igreja que ela não tem, assim, novidades, ou cada domingo, e eu já estou me apropriando na introdução do que foi dito de manhã, que falei, pronto, ali eu tenho a minha introdução. Nós não somos uma igreja que se preocupa em cada domingo ter algo diferente, como pirotecnia, alguém fazendo malabares com fogo, ou fumaças, ou luzes, ou músicas estritamente emocionais, com o objetivo de abalá-los emocionalmente, para quem sabe até ter uma resposta mais automática de cada um.
Assim como foi dito pela manhã, o apóstolo Paulo, ele compara o cristão, dentre algumas comparações, ele compara com soldado e com atleta. Soldado e atleta. E nisso tudo, enquanto eu falo, vocês precisam estar com essa pergunta em mente: qual é o propósito da minha vida? Você vive, afinal de contas, por quê e para o quê? O cristão, então, quando o apóstolo Paulo compara com soldado e com atleta, ele compara no sentido de que, para que ele seja um bom soldado, ele precisa estar apto para a luta, apto para a guerra. Nós temos, vários militares aqui e, pela graça de Deus, pelo menos até onde eu sei, o Brasil não está em guerra. Até onde eu sei, a gente nunca sabe essas histórias que se criam mirabolantes, mas o Brasil não está em guerra. No entanto, os soldados estão sempre em treinamento. Treinamento de tiro, treinamento de sobrevivência e por aí vai. Por quê? Porque todo soldado sabe, ele espera que não chegue, mas ele está se preparando para que, num momento X, num momento chave, tudo aquilo que ele treinou durante toda a sua vida venha ali preservar a vida. Da mesma maneira, o atleta ele treina 2, 3, 4, 10 anos, às vezes desde a infância, com o objetivo de daqui a tantos anos participar de uma Olimpíada para ganhar uma medalha de ouro. E aquela medalha é o símbolo de que ele exerceu bem aquela carreira da qual ele escolheu. No texto de Lucas, Jesus, irmãos, Jesus, na verdade, ele está se repetindo aqui. Ele está se repetindo. Mas a vida cristã se trata disso, se trata de nos colocarmos diante da palavra de Deus e o tempo inteiro nos questionarmos. O tempo inteiro revermos qual, afinal de contas, a razão da nossa vida. Por que vivemos? Porque nos colocamos colocamos à disposição de viver, de acordar pela manhã e levantar. Por qual motivo? Eu tenho vários amigos não cristãos. E esse é o tipo de pergunta que eu expus à igreja, que se eu os fizer a esses amigos não cristãos, eles só vão conseguir sair dessa crise talvez depois de uma festa. Porque a grande maioria não se confrontam, não se permite confronto. Jesus aqui no texto, ele está a caminho de Jerusalém. Ele sabe que o que o espera é a cruz, é a morte. E o texto já começou dizendo, pelo menos esse trecho, que uma grande multidão o seguia. Muito provavelmente uma multidão que ia se aproximando dele à medida em que ele se aproximava de Jerusalém. Jesus, ele já vem desde o início ensinando os discípulos, falando sobre a questão de deixar todas as coisas, aplicando as parábolas ao coração dos discípulos. Quando ele aplica aquela parábola que ele termina com: louco, esta noite pedirão a tua alma. Quantos se lembram desse sermão? A ideia daquele texto é um monte de gente construindo a sua vida, mas que irão morrer. E tudo que construíram, eles não terão controle nenhum sobre o que construíram. E a pergunta-chave é: a sua alma não é sua. A sua alma, a sua vida, o seu ser foi algo emprestado, dado pelo próprio Deus, e o próprio Deus vai requerer de volta. E naquela ocasião eu fiz essa pergunta: o que você está fazendo com algo que foi lhe confiado e não é seu? Então Jesus, ele está o tempo inteiro preparando e podando os discípulos, para que os discípulos discipulem, ensinem outros, homens e mulheres. Lembram a fala de Cristo antes da sua ascensão aos céus? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazer discípulos, batizando-os, ensinando. Muito bem. Então Jesus,
ele dedica aproximadamente 3 anos da sua vida a 12 homens, que nós já vimos, né, que um não deu em nada, mas mesmo assim, Jesus não o afastou dele. 12 homens, 12 apóstolos. Jesus dedica 3 anos da sua vida a esses 12 homens, com o seguinte objetivo: o que eu fiz com vocês, agora vocês vão e façam com os outros. Vão e façam com os outros. Então aqui, Jesus está caminhando, os discípulos mais próximos estão ao seu lado e uma grande multidão. E talvez, nesse afã de gente ao seu redor, a grande maioria, e por que não dizer todos talvez, esperavam que Jesus estivesse se dirigindo a Jerusalém com o objetivo de tomar o reinado, ou reivindicar o reino. Afinal de contas, eles esperavam um rei humano. Eles esperavam um governador, eles realmente depositavam a confiança da vida deles em um presidente. Quem tem ouvidos para ouvir? Eles depositavam a esperança da vida deles em um presidente, em um governador, em um prefeito, em um vereador. Eles depositavam então a esperança de que Jesus iria reivindicar o trono, o reinado, começando por Jerusalém e talvez a partir de Jerusalém, com certeza, na verdade, iria expulsar Roma e governar. Era o que os judeus esperavam, era o que os discípulos esperavam. E Jesus estava caminhando para o local que seria a sua morte. E aí ele contou então 2 parábolas que são chamadas de parábolas gêmeas. Por quê? Porque, irmãos, no fim das contas elas estão dizendo a mesma coisa. Acredito que talvez alguns aqui não estavam aqui no domingo passado. No domingo passado foi pregada essa primeira parte do sermão, do texto, com a primeira parábola. Então eu fiquei assim, caramba, mas como é que eu vou repetir um negócio que já foi pregado? Porque, irmão, Jesus está falando a mesma coisa. Eu falei, bom, eu vou seguir o que o mestre mandou. E o que o mestre fez foi, repetiu a mesma coisa de outro jeito. Porque no fim das contas, o que ele está dizendo, ele está chamando, e eu posso me enganar, mas hoje pode ser o meu recorde de sermão encurtado. Eu estou ouvindo um glória a Deus. Porque o que ele está dizendo, o que Jesus está dizendo, em 2 parábolas distintas, ele está falando sobre o custo do discipulado. O custo de uma vida que se propôs a andar com Cristo. Ele diz então o seguinte: qual o rei, depois de falar sobre a construção da torre, qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Na primeira parábola, na parábola aqui da torre, há uma questão em jogo aqui, há um custo e há uma questão de honra em jogo. Na segunda parábola, que é uma gêmea da primeira, o que ele muda é o foco. Agora você tem um rei que ele não tem mais opção. Veja, o primeiro homem que iria construir a torre, ele tinha uma opção de sentar, se preparar e ver se de fato ele estava pronto para aquela empreitada, para aquela construção. E na parábola ele falha, ou pode vir a falhar e se tornar alvo de zombaria. Só que aqui, Jesus está colocando, Jesus meio que piora o negócio. Ele está dizendo, olha, a vida cristã ou o discipulado também pode ser dessa seguinte maneira. No caso, ele coloca então um rei, um governante, um homem que tinha tudo, um homem que tinha suas posses, seu reino, seus soldados, e era bem naquele estilo daquele soldado centurião, olha, basta uma ordem e eles obedecem. E a questão é, esse homem então, ele entra em guerra. Jesus não disse se foi ele que começou o problema, se foi outro, não importa. O que importa é que ele vai ser atacado. Ele não tem opção. E ele precisa, então, tomar uma decisão.
depois de calcular e de pensar. E veja, esse tipo de parábola, as gêmeas aqui, são aqueles tipos de parábolas que Jesus, quando inicia, ele já inicia assim. Você consegue imaginar isso? Você veria isso? Veja que na primeira parábola da torre, ele diz o seguinte: qual de vós? Na segunda parábola fica mais impessoal, ele está apontando para um rei. Mas nas duas, a resposta que Jesus espera do seu auditório é: nenhum de nós faria isso. E um rei bom, sábio, inteligente, enfim, não faria isso. Entrar numa batalha, sem saber se ia vencer ou não, e percebendo que não ia vencer, enviar então um embaixador de paz. Irmãos, nesta passagem aqui, nós temos duas verdades. A primeira verdade é que sim, é possível ser um seguidor de Jesus sem ser um discípulo. Isso está claro no texto. E isso está claro até pela multidão que o seguia. Sim, é possível você estar anos e anos seguindo a Cristo, observando o que Cristo faz, observando o que o corpo de Cristo no papel da igreja é capaz de realizar. Pode ser até que em uma obra ou outra você foi um dedo mindinho, ajudou no corpo. No entanto, é possível seguir a Jesus sem ser discípulo. E Jesus aqui, que já está indo em direção ao seu local do fim da sua vida, ele começa a marcar isso mais firmemente, dizendo o seguinte: essa multidão inteira, todos que estão aqui, vejam, os meus discípulos, a característica dos meus discípulos é essa. E em toda essa parábola, o ponto central se encontra no verso 27. Por quê? O verso 33, na verdade, é uma repetição do verso 27. O que diz o 27? Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E lá no 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E o que isso tem a ver com a parábola do rei? Tem a ver com o seguinte: este rei aqui, para preservar a sua vida e a vida do seu exército, ele tem que estar disposto a perder. Ele tem que calcular, mensurar e perceber o seguinte: para nos preservar, eu vou abrir mão de tudo. O que Jesus está dizendo aqui nessas duas parábolas é o seguinte: se você não renuncia, e a palavra que renuncia, no verso 33, é uma palavra que ela pode ter relação tanto com coisas quanto com pessoas. Com pessoas seria uma palavra do seguinte: dizer adeus. E para coisas seria o seguinte: abrir mão, deixar de lado. Então veja, Jesus aqui, ele não está dizendo que é para os seus discípulos, eles só serão seus discípulos se eles se tornarem pobres, ou se tornarem ingratos, abandonarem a família. Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo para se irar contra a família, ou para, aqui nesse texto, pegar os seus bens e largar tudo e viver uma vida de pobreza. O que Jesus está dizendo é o seguinte: um discípulo é aquele que, no íntimo do seu coração, já abandonou tudo aquilo que é importante para a sua vida e para o seu bem-estar. Irmãos, não há muito o que dizer sobre isso, porque isso é claro. Isso é claro. Veja, como foi dito na semana passada, Jesus convida então cada um que se dispõe a ser seu discípulo a dar a Deus para as pessoas, porque Ele é mais importante, a abrir mão dos seus bens, está disposto a perder, a abandonar os seus bens, porque a obra dele é mais importante, pegar o seu instrumento de morte e caminhar para a morte. A vida do discípulo, então, é aquela que
abandona qualquer outro desejo que não seja o estar com Cristo. Comentário Esperança, ele diz o seguinte: não perseverar e não permanecer em Cristo acontece devido a uma primeira falha: o amor ao mundo e a vida própria, que não foi negado, mas foi mantido em detrimento de Cristo. Pastor, o senhor está falando sobre perda de salvação? Não. Estamos dizendo o seguinte, que Jesus, ele deixa claro que somente aqueles que foram transformados por ele, que ganharam nova vida no seu interior, desejarão mais a ele do que a qualquer outras coisas. E a pergunta crucial é: qual é a sua razão de viver? Porque Jesus, ele está sendo assim muito enfático aqui. É quase um checkmate. Afinal de contas, aqui você dedica a sua vida. Mude no seu comentário, ele diz o seguinte: o Senhor, ele pediu uma avaliação inteligente do custo do discipulado e uma completa renúncia de todas as solicitações da vida particular. O que Jesus está dizendo, meus irmãos? E olhando para os dias de hoje, nós tivemos aproximadamente, segundo o IBGE, alguns órgãos estatísticos, de 2010 a 2017, um crescimento e isso vejam que é tudo muito aproximado, vide que uma das fontes é o Datafolha, mas de 2010, em 2010, éramos aproximadamente 22% de evangélicos, e eu vou usar este termo, da população brasileira, em 2010. Em 2017, segundo essas fontes, subiu de 22% para 27%. E aí vem Jesus para essa grande multidão e diz o seguinte: o meu discípulo não é aquele que decidiu andar comigo por uma questão emocional, ou que decidiu andar comigo esperando ganhar algo em troca. Mas o meu discípulo é aquele que, tendo me conhecido, ele sabe, ele pondera que ele vai ter que abandonar todas as coisas e caminhar comigo para a morte. Me parece que a situação de Cristo, naquela época, não é tão diferente da situação do cenário brasileiro evangélico hoje. Quantas coisas são oferecidas? Marketing, pregações de autoajuda, mas Jesus aqui não abre mão desse ponto. Isso não significa que um discipulado imperfeito seja de todo inválido. Não é esse o ponto. Como foi dito pela manhã, talvez alguém que se propõe a andar com Cristo, mas não tem prazer na oração, não tem prazer na leitura bíblica, não tem prazer no culto ao Senhor e não tem prazer na comunhão dos irmãos, entendendo que comunhão se fala de estar com os irmãos, falando das questões do Senhor, do céu. Aquele que não tem prazer em nada disso, não entramos no mérito se você é cristão ou não. Se você for cristão, como foi dito, você é um cristão mediano, medíocre. O ponto é que Cristo nos chama para esse cálculo dos custos de uma vida com Ele. E só seremos então, de fato, discípulos de Cristo, se do fundo do coração for esse o nosso desejo. Do fundo do seu coração, o seu desejo é Cristo
ou sua própria felicidade, seu próprio bem-estar. O ponto é que nós só iremos desejar a Cristo se nós tivermos sido transformados. Se você não tem desejado Cristo, você foi transformado. Bom, todo o nosso problema humano, e eu já caminho para a aplicação, todo o nosso problema da humanidade, começou num jardim e começou com o ser humano abandonando Deus, virando as costas para Deus, fazendo exatamente o que todo ser humano continua fazendo até hoje, vivendo a sua própria vida sem prestar contas a Deus. Jesus Cristo morre e ressuscita. E nesse período ainda de vida dele, de aproximadamente 3 anos, ele prepara discípulos. A pergunta é, e essa foi a pergunta que nós fizemos na segunda retrasada, estudando a treliça videira: como foi possível Jesus, em aproximadamente 3 anos, discipular esses homens? Porque ele tomou uma decisão. Então o texto está dizendo para a gente que a vida de um cristão é uma vida que ela é pensada, ela é calculada e ela é decidida a viver de determinada maneira. A vida de um cristão é uma vida vivida a partir de uma determinada disciplina. E eu sei que esse termo disciplina nos tempos atuais soa assim como algo, eu não sei, o que me vem à mente é de repente uma vara nas costas batendo, né? Disciplina. Mas a ideia de ter disciplina, ou de ser disciplinado a estar com o Senhor, porque veja, o seu coração e o seu corpo não querem se dobrar ao Senhor. E se constantemente você não estiver se lembrando da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e se colocando debaixo da autoridade dele, pode ser que você não tenha sido alcançado ainda pelo Senhor. Jesus, então, ele coloca dessa maneira: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia, não abre mão, não abandona tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Viver em Cristo, ser discípulo, é viver uma vida de constante avaliação. Não vivemos uma vida jogada, uma vida sem reflexão, mas uma vida constante de avaliação. E veja, o que nós ouvimos por aí: acredite em você mesmo. Já ouviram esse tipo de coisa? Acredite em você mesmo, olhe para dentro de si. O chamado de Cristo é: não acredite em você mesmo, olhe para mim, aprenda comigo, ande comigo. E tendo andado comigo e tendo se tornado meu discípulo, agora sim, enquanto você vai, enquanto você caminha por essa terra, faça discípulos. Faça discípulos. Cumpra o mandado de Jesus. Faça discípulos, mas isso só será possível se você se tornar um discípulo. Portanto, em primeiro lugar, pondere cuidadosamente quem você é, o que você faz e por que você faz o que faz. Guarde isso durante a semana. Quem é você? Quem eu sou? Afinal de contas, pelo que eu estou vivendo? Pelo que eu estou dando a minha vida? Não estamos dizendo que você não deva estudar, não deva adquirir diplomas, não deva crescer para a glória de Deus. O que estamos dizendo é o que está por trás do que você tem feito. Quem eu sou, o que eu faço e por que eu faço o que eu faço. Não acredite em você. Se questione, porque se você não estiver disposto a renunciar tudo e todos, chegando até o ponto, se necessário, de morrer por Cristo, você não é um discípulo dele.
Segundo, esteja disposto, então, a renunciar tudo por causa de Cristo. O discipulado não se baseia em emoções fingidas e entusiasmo superficial. Estes vão e vêm, mas o compromisso ou a aliança genuína é o alicerce no qual os discípulos de Jesus constroem seu relacionamento. Novamente, andar com Cristo não é andar por emoção, mas é andar percebendo o seguinte: Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Senhor. Neste mundo, nesta terra, Ele foi perseguido, humilhado e morto. Se mataram o meu Senhor, eu estou disposto de fato a andar com Ele, porque podem vir a me matar. Lá em Apocalipse, João, logo no início, ele se apresenta como irmão e coparticipante dos irmãos na esperança, na perseverança e no sofrimento. Veja, nós temos tido notícias de irmãos nossos no Oriente Médio que estão perdendo a vida por causa de Cristo. Graças a Deus isso não chegou ainda aqui. Mas quando a gente lembra disso que João falou e olhamos para os irmãos do Oriente Médio, nós de fato somos coparticipantes com eles de Cristo, da perseverança, da esperança e do sofrimento. Graças a Deus isso não tem nos atingido. No entanto, precisamos dia a dia tomar decisões em que, até questões que são lícitas, como por exemplo, passar uma tarde vendo um filme ou jogando um videogame para quem gosta ou praticando algum esporte, mas talvez abrir mão de certas coisas ou de determinados horários para estar com Cristo. E veja, você vai sofrer com isso. O seu coração não quer. Você não quer abrir mão. Sabe por que eu sei disso? Vou dar uma aqui de Paul Washer. Não é porque eu sou profeta. É porque eu não quero abrir mão. E eu sou igual a vocês. Irmãos, esse texto aqui, apesar de curtinho o texto, a profundidade e a mensagem dele é um tipo de texto que todos os textos bíblicos são confrontadores, mas foi um tipo de texto que, pelo menos para mim, me deu medo de pregar. Porque até onde, de fato, eu me encontro nessa posição de discípulo que abriu ou que está disposto a abrir mão de todas as coisas por causa de Cristo. Vamos a alguma aplicação a partir daí? Talvez não, com toda razão, com toda certeza. Se eu tivesse já tomado uma decisão na minha vida de estar mais com Cristo do que com coisas ou questões que me dão alegrias momentâneas, talvez se eu estivesse andando mais com Cristo, eu estaria discipulando melhor minha esposa e minhas filhas. E eu tenho certeza que é a mesma coisa com cada um de vocês. Tenho certeza absoluta disso. Se eu estivesse andando mais próximo de Cristo, abrindo mão, negando, talvez, amigos, no sentido de estar mais com Cristo do que com amigos. Não quer dizer que é para abandonar os amigos, tá, irmãos? Mas quer dizer que é dedicar mais tempo a Cristo do que aos amigos. A leitura da palavra, a oração. Talvez eu poderia estar sendo mais efetivo na expansão do reino de Cristo na vida desses amigos que não são cristãos, que eu disse lá no início. E volta a pergunta então da introdução: afinal de contas, para que eu vivo? Ou pelo que você vive? Pela manhã, eu me lembro que em algum momento foi dito que não era o objetivo colocar peso nas costas de ninguém, em algum momento do estudo. Mas aqui Jesus, é isso mesmo que ele está fazendo. Não é botar um peso que você não possa carregar, não é esse o ponto. Porque veja, o sujeito aqui da torre,
ele não calculou e foi envergonhado. Jesus Cristo calculou tudo que iria acontecer e não desistiu. Foi até a morte e morte de cruz. E ele não vai esperar nada menos de cada um de nós. Esse rei aqui, ele estava disposto então a abrir mão de todas as coisas. Será que nós estamos? Porque Jesus abriu mão, se tornou um de nós, assumindo a forma de servo, morrendo em nosso lugar. Para fechar, faz tempo que eu não uso essa ilustração. Existe um filme antigo chamado O Resgate do Soldado Ryan. Não sei quantos já assistiram. Na história do filme, esse soldado Ryan, eles estão na Segunda Guerra Mundial, e ele é pego então pelos soldados inimigos e fica lá preso, e da família dele só sobrou a mãe dele. Então o exército americano decide que ele tem que voltar para casa porque a mãe dele só tem ele. E o exército então americano forma um pelotão, não me lembro agora quantos homens, mas mais de 10 homens, formam um pelotão para ir até entrar no meio da guerra e tirar o soldado para levar de volta para casa. E para quem não viu o filme, eu sinto muito, mas o final do filme, ao decorrer do filme, todos morrem. E no final fica o tenente e o soldado que estava preso. E o tenente leva um tiro. E quando eles pensam que tudo vai acabar, o exército americano então manda seus aviões e, enfim, o rapaz vai sobreviver. E as últimas palavras do tenente para o rapaz, para o Ryan, foi o seguinte: faça valer a pena. Faça valer a pena. Todo aquele pelotão morreu só por causa dele. Faça valer a pena. E lá no finalzinho do filme, Ryan já bem velhinho, está no cemitério lá do exército americano, e ele se coloca diante do túmulo do tenente. Ele está com a sua esposa, já os dois bem velhinhos, e ele chorando fala para o túmulo: tenente, eu fiz o que eu pude para valer a pena. E ele pede para a esposa falar para o tenente, fala para ele, testemunha, fala que eu fiz tudo o que eu pude para valer a pena a vida de vocês, do pelotão que foi perdido por minha causa. Muito bem. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, abriu mão do seu reinado e da sua glória, se fez um como você, morreu no seu lugar, mesmo sabendo que, mesmo depois de convertido, você ainda teria outros prazeres maiores do que ele mesmo. E uma aplicação para um texto como esse é: tome a decisão na sua vida de, olhando para o seu Senhor e Mestre, fazer a sua vida valer a pena para a glória dele. Porque ele está vivo e ele não espera menos de cada um de nós. Que vivamos uma vida e que no final dessa vida a gente diga para o Senhor: Senhor, eu fiz o que eu pude para valer a pena. E o Senhor vai olhar para você e ele não vai te julgar pelos teus méritos. Ele estará contigo porque ele morreu e ressuscitou no seu lugar. Amém? Amém.